horas e 40 minutos. Vamos falar sobre as fraudes no INSS. A Procuradoria-Geral da República vai decidir se denuncia o ex-presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, por descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Ele e outras 47 pessoas foram indiciadas na operação sem desconto da Polícia Federal. É a Duda Cambrai que vai trazer mais detalhes para a gente, porque, Duda, a gente está falando do ex-presidente do INSS, também o empresário Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Qual foi a conclusão da Polícia Federal nessas investigações? Lembrando, é uma primeira etapa. Exatamente, Carol. Bom dia de novo a você, a todos que acompanham o CNN Novo Dia. O indiciamento está longe de ser uma condenação, né, Carol? A gente lembra que essa fase da investigação, ao indiciar, a polícia formaliza, então, que há indícios suficientes de que essas 48 pessoas possam ter cometido um crime. Nesse caso, então, desviado de forma ilegal o dinheiro dos benefícios previdenciários, Carol. Agora, a próxima etapa cabe à Procuradoria-Geral da República, que deve decidir se vai ou não fazer uma denúncia formal em relação a esses 48 investigados. A Polícia Federal já finalizou o primeiro inquérito da Operação Sem Desconto, encaminhou esse inquérito nesta terça-feira para o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente para o ministro relator desse caso, André Mendonça, e agora Mendonça deve abrir vista do processo à Procuradoria. Aí cabe o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, decidir se a Polícia Federal reuniu indícios suficientes para denunciar formalmente esses 48 investigados. A partir dessa análise da Procuradoria-Geral da República, Carol, Paulo Gonet tem 3 opções: apresentar uma acusação formal contra esses 48 investigados, pedir novas diligências para complementar a investigação ou manifestar pelo arquivamento em relação à parte desses investigados. Ao todo, foram 48 indiciados nesse processo e você já trouxe alguns nomes bem conhecidos pela mídia durante essa investigação que a gente trouxe aqui no noticiário da CNN Brasil. É o caso, por exemplo, do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, do ex-procurador-geral da autarquia, Virgílio Antônio Ribeiro Filho, do ex-diretor de benefícios, André Fidelis, e do empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Só para finalizar, Carol, a Operação Sem Desconto foi deflagrada em abril de 2025 e apura descontos indevidos em aposentadorias e pensões. As apurações apontam que esses descontos rondam na casa de 6 bilhões de reais. Em nota, a defesa do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, afirmou que vai pedir a revogação da prisão preventiva do ex-presidente. Carol. Obrigada, Duda, com a informação para a gente lá de Brasília. Também temos o Eri Jonas Maia com várias apurações, viu, sobre esse assunto, sempre trazendo novidades sobre as investigações da Polícia Federal e agora a conclusão de parte dessas investigações. Tudo bom, Eli Jonas? Já em tela aqui com a gente, nosso analista de segurança. Bom dia. Bom dia, Carol. Como é que você está? Tudo bem, Eli Jonas. Agora vamos entender, né, como é que funcionava esse esquema segundo a Polícia Federal. A Duda trazia esse dado de fraude girando em torno de 6 bilhões de reais e com cifras milionárias a personagens conhecidos. Carol, segundo a Polícia Federal, inclusive, tinha uma planilha para recebimento de propina para agentes políticos e agentes públicos em autarquias e também no Congresso Nacional. Nós tivemos acesso ao relatório, ao inquérito da Polícia Federal com esses 48 indiciamentos, que é um primeiro relatório de outros que ainda virão por parte dessa investigação de uma força-tarefa da Polícia Federal. E há, por exemplo, pagamento de propinas, segundo a Polícia Federal, mensais de 250 mil, de 500 mil, há um pagamento também de até 14 milhões de reais. De quem estamos falando, segundo a Polícia Federal? No primeiro momento, o próprio presidente do INSS, que era o responsável ali por fazer a gestão desse órgão tão importante para o Brasil. A PF coloca nesse documento e nesse indiciamento por corrupção que ele recebia um pagamento mensal de 250 mil reais e que ele tinha o codinome, inclusive, de italiano. Há algumas mensagens trocadas entre as pessoas que estavam ali fazendo esse pagamento de propina
comprovaram esse esquema, segundo esse inquérito da Polícia Federal, que estamos ainda detalhando, já que são quase 900 páginas dessa investigação. Há pagamento de propina, há troca de informações e há também a celebração de alguns contratos com as entidades. A principal delas, nesse primeiro relatório, é a CONAFE, a confederação, que ainda não se manifestou sobre esse caso. Inclusive, o presidente da confederação também foi indiciado e a Polícia Federal coloca ele como uma peça central de todo esse esquema, junto com o Alessandro Stefanutto, presidente do INSS na época, que foi afastado lá na primeira fase, inclusive, da Operação Sem Desconto, em abril do ano passado. O que a Polícia Federal coloca aqui nesse relatório? Que Alessandro Stefanutto, chamado de italiano, ele recebia mensalmente R$250 mil, totalizando R$900 mil de algumas empresas. Mas ainda temos que falar sobre outras pessoas que estão colocadas pela Polícia Federal, que também tinham outros apelidos, como ministro ou, entre aspas, herói E, se tratando do deputado federal licenciado Euclides Marcos Petersen e também o ex-ministro da Previdência, o José Carlos Oliveira. A Polícia Federal coloca, inclusive, que o Petersen, que é o presidente do Republicanos em Minas Gerais, recebeu 14 milhões de reais em pagamentos de propina por meio de algumas empresas. Já o ex-ministro do governo Bolsonaro, segundo a Polícia Federal, ele acelerou e liberou um contrato de 15 milhões de reais para a CONAFE, mais uma vez colocada aí nesse contexto. As pessoas que já se manifestaram, como o Stefanutto e o deputado federal licenciado, negam qualquer irregularidade, dizem que nunca receberam nenhum pagamento de propina e não tem nenhuma ligação com esse esquema aí apontado pela Polícia Federal de 6 bilhões e meio de reais durante anos, tirando de aposentados e pensionistas valores considerados por algumas pessoas pequenos, como 30, 40 reais. Mas, ao longo de um ano, ao longo dos anos, chegaram aí ao total de 6 bilhões de reais, segundo esse cálculo da Polícia Federal. Mas finalizo falando, é um primeiro relatório, 48 pessoas indiciadas, outros ainda estão por vir. Carol. É a investigação que continua. Ele, Jonas Maia, já trazendo para a gente em detalhes sobre a conclusão dessas investigações, dessa primeira etapa, desse primeiro relatório. É claro que a gente vai trazendo aqui novidades ao longo da programação. Ele, Jonas, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Agora, 7h47, tem informação chegando de São Paulo e